Olá, estamos de volta aqui ao Doses Milionárias, no espaço Gerontologia Prática, onde semanalmente a gente fala sobre os assuntos de maturidade e envelhecimento. E a gente está no Outubro Rosa, né, gente? Então, a gente está no mês de prevenção do câncer de mama. E, assim, dentro da gerontologia, o público é muito feminino, né? Tanto as idosas, porque as mulheres vivem mais que os homens, porque elas se cuidam, viu, homens? Tem que se cuidar, meninos. Mas elas vivem mais, então a gente que trabalha nessa área vive muito imersa no mundo feminino. Então, são muito mais idosas do que idosos, né? E a gente tem as filhas que cuidam desses pais idosos também, e a grande maioria são mulheres. E são mulheres buscando um envelhecimento melhor do que o envelhecimento que os pais tiveram, né? Porque a gente vê muitas vezes que os nossos pais, por falta de terem se preparado, de terem cuidado adequadamente da saúde quando eram mais jovens, hoje estão pagando um preço muito alto por isso, né? Então, hoje eu trouxe aqui a doutora Adriana, que é médica, que é especialista nessa parte de câncer, ela é escritora, tem um livro aqui que ela vai mostrar pra gente, e a gente vai falar de menopausa, vai falar de hormônio, vai falar de como lidar com essas questões femininas da maturidade de uma forma um pouco mais natural, né, doutora Adriana? Sim. Muito bem-vinda, então, e muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada. Obrigada por estar aqui no seu espaço. E eu achei muito importante que você falou das mulheres, vivem mais, né? E as filhas cuidam dos homens, dos pais também, né? E dos seus esposos. E eu tive câncer na pandemia. Até eu começo o meu livro contando a história do meu pai, porque eu cuidei dele. Quando eu fiz o diagnóstico, eu ainda não era médica, eu era advogada. Olha. E de uma hemorroida mal curada, ele já tinha um câncer metastático e davam 6 meses de vida na época. E ele sobreviveu e viveu. Eu não falo sobreviveu porque eu falo para minha oncologista que eu vivo, não sobrevivo. Eu sempre falei isso para ela, não vou falar de sobrevida, vou falar de vida. E ele viveu 11 anos e 8 meses. Então foi toda uma mudança que a gente fez, alimentar, de mudança de mentalidade, exercício físico e de prospecção, de ver a vida, né, com outros olhos. E isso é muito importante. E no meu caso, eu estudei medicina, fiz outra área, fiz outra especialização, fiz anestesiologia. E aí me deparei com um câncer no início da pandemia. Então essa parte que você falou pra gente abordar é muito interessante, porque menopausa tá cada vez mais frequente nas meninas jovens. E as mulheres que passam por um câncer de mama fazem menopausa química também. Então é outro dilema que a gente tem que lidar. E tem muito essa queixa, né, Adriana, de preocupação com estética, né? Embora haja preocupação com a saúde, porque nós que somos profissionais de saúde, a gente chama atenção para isso, né? Perda de massa óssea, perda de massa muscular, que a gente vai falar também sobre isso, mas eu vejo assim que é um certo desespero em relação ao que muda quando chega a menopausa, né? A Sim. pele, o cabelo, a parte sexual, o ganho de peso. Então, todas essas coisas incomodam muito as mulheres. E muitas vezes elas saem correndo atrás de recursos ditos milagrosos. Milagrosos, né? Exatamente. E se enche de hormônio, e toma testosterona, e toma não sei mais o quê. Cai no conto do vigário a fórmula pronta. Isso. Esses dias, então, assim, fulano inventou, não, doutora, eu tô tomando isso daqui, o novo kit, chegou aqui na minha cidade, fulano de tal, formação é X. Ai, tô passando mal. Eu tive, inclusive, uma paciente, Adriana, que é até um caso interessante, que ela teve câncer na época, teve uma época, porque essas coisas mudam, né? Muda. Agora tá na moda testosterona, mas não sei o quê, mas não sei, eu nem entendo muito, porque eu também não trabalho com essa área e nem não faço questão de trabalhar, porque eu venho de uma formação também mais baseada na ciência, Sim. no que tem comprovação, enfim. E aí essa minha paciente, ela era uma paciente jovem, né? Ela tinha caído, fraturou o fêmur, a gente estava fazendo outro processo de reabilitação e ela estava um pouco acima do peso. E ela começou a usar, isso tem muitos anos, foi lá em
4, eu acho. Na época, a moda era usar hormônio do crescimento. Sim, o GH. Menina, aí ela teve câncer em seguida e foi, assim, um câncer gravíssimo, né? E assim, o médico que acompanhava ela na época dizia que não é que se ela não tivesse usado o hormônio do crescimento, ela não ia ter câncer. Mas Sim. muito provavelmente o hormônio do crescimento tenha um papel de acelerar Potencializou. um pouco, né? Toda época tem uma moda diferente, né? Isso. Agora a gente tá na moda da creatina. Isso. Veganos e tomam creatina, né? Ai, não como a carne, mas tá tomando a creatina, que é uma coisa manipulada. Sintética, Sintética. né? Esses hormônios também, E né? os hormônios Esses também. Então, sintéticos. os hormônios, a gente tem que ver a origem deles. E eu, antes de eu ter o diagnóstico, eu tinha tentado fazer congelamento dos meus óvulos. Eu não tinha nada. Aí, Sim. um pouco mais de um ano, eu tive um tumor de 8,2 centímetros. Nossa. E um linfonodo de 1,5. Meu diagnóstico só aconteceu porque eu fui chata. Eu era chata para os médicos. Mesmo sendo médico, eu era paciente. Sim. Ainda procurei os melhores colegas que tinha em São Paulo. Eu era chata. Você não tem nada. Não tem nada. Ainda bem que a minha chatice, eu fui fazer o exame. Então, eu falo você que você é autor da sua saúde. Se você tem uma dúvida, procura, vai para outro profissional. Sim. Porque na época do meu pai, eu lembro que eu falava, tem que ter pelo menos 2 opiniões. Meu pai viveu quase 12 anos, viu todos os netos nascerem, minhas irmãs casaram, me viu me formar em médica, porque eu fui a chata na época. Eu não aceitei um homem ficar fazendo banho de assento por quase 4 anos. Toda vez que eu voltava de pescaria, atacava, falava, achava que era da pimenta. Pimenta quando bebia um pouco. Ai, tem mesmo essa história aí da Entendeu? pimenta, né? Mas aí hoje, como eu estudo muita parte da integrativa, é até interessante. Ontem eu estava aqui num curso com um colega e tem umas fórmulas que eu faço para mim com pimenta, cúrcuma. Aí eu dei um pouco pro meu colega que estava com infecção de garganta. Falei assim, pimenta anti-inflamatório. Como? Voltou hoje, tá 0 bala. Porque ontem a gente ficou no ar-condicionado direto. Sim, Então, assim, sim. olha, antigamente… Pimenta, tem uma pomada também feita com pimenta que é ótima para dor, né? É muito legal isso. Ela dissipa o calor do local, Isso. entendeu? Então, ela vai atuar como anti-inflamatório e, ao mesmo tempo, analgésico. Sim. Então, a gente vai desmistificando o que a gente foi, né? Há muito tempo adestrado a pensar de uma forma. É. Mas acho que a questão é querer a solução rápida, né? É, milagres. Então, assim, depois da menopausa, a gente realmente tem muita dificuldade de perder peso, Sim. né? E eu que trabalho bastante com pessoas que 60 a mais, vai ficando cada vez pior. Mais difícil, né? Aquela Mas gordura abdominal, Isso. principalmente as pochetes. A cintura larga, a pochetinha. A pochete. Então, aquela coisa do malha, não perde peso. Malha, não ganha massa muscular. Então, eu falo que tem duas frentes aí, né? Porque aí a gente tem as cheinhas que precisam perder peso, né? E aí, assim, eu vejo que tem esse desespero de perder rápido. E eu tenho um exemplo muito legal, que é o da minha sogra. Que a gente fez um plano de cuidado para ela. Minha sogra tem 85 anos. A gente fez um plano de cuidado para ela com acompanhamento médico, personal trainer, o meu acompanhamento organizando os horários dela, as atividades que ela tinha que fazer, método Supera para ginástica cerebral e para também diminuir a ansiedade. E ela perdeu mais de 10 quilos com 80 e poucos anos, né? Então, assim, as coisas são possíveis, mas as pessoas querem coisas muito rápidas. E como hoje a estética é muito considerada, né? Aí a gente vê essa coisa da testosterona, eu acho que está tendo um certo exagero, né, no uso de testosterona. Tá.
E, ao mesmo tempo, a gente tem as mulheres que são muito magrinhas, que têm osteoporose, né? E aí, essas, às vezes, vêm com essa fala para mim. Ai, amiga, eu tô usando, às vezes é filha de algum paciente. Ai, doutora, eu tô usando testosterona porque eu vou ganhar massa óssea que eu perdi na menopausa. E também, de quebra, eu vou emagrecer. Como é que é isso para a medicina integrativa, essas mudanças? Como que se trata isso? A gente tem que tomar bastante cuidado. É muito comum as magrinhas com osteoporose mesmo. E por que elas desenvolvem? Não é uma coisa de agora. Foi ao longo de toda a vida. A alimentação fraca, baixo exercício físico, baixa massa muscular. Então, assim, e poucos alimentos que aumentavam-se a nutrição da massa muscular mesmo, de aminoácidos essenciais. E essas mulheres também já vêm com uma certa deficiência de magnésio, às vezes progesterona, desde o final do climatério. E não é, gente, sair correndo dando testosterona, porque eu tenho muitas pacientes magras que já estão inflamadas e com gordura hepática, com esteatose. Ah, a esteatose hepática tem sido comum. E Tô com duas amigas com isso. E se você colocar testosterona de uma vez, sem desinflamar essa paciente, você só vai aumentar a inflamação dela, você aumenta a umidade desse corpo, piora o pH, você propicia fungos. Nossa, olha que interessante. Entendeu? Então, assim, para você é indicado a gente entrar com uma testosterona? Vai ser indicado, mas a partir do momento, igual você falou do método Supera, né? É engraçado que eu tenho até uma comunidade que minhas pacientes supera mais, para os pacientes oncológicos. Porque assim, você tem que ativar o mindset dessa pessoa. Sim. Ela tem que se conscientizar que ela precisa fazer exercício. Ela precisa fazer musculação. E primeiramente o que eu falo, às vezes o paciente nunca fez nada. Ai, vai lá pra musculação, ficar ali, é chato. A pessoa não vai gostar, a mulher não vai gostar, aí vai só no pilates, porque a profissional puxa ela. Mas ela não tá se conscientizando de contrair o abdômen na hora que ela tá fazendo a perna na mola. Não, ela não tá tendo consciência. Então não adianta. Uma coisa que eu falo muito para minhas pacientes, às vezes no começo, eu oriento começar a fazer aula de bike, de spinning, indoor. Por quê? Ai, é muito legal. Para você manter a função cardiopulmonar, vai ter a música, você vai liberar dopamina. E quanto mais você for conseguir fazer 40 minutos na aula, você está contraindo o abdômen, você está contraindo seu core. Então, naquele momento, a mulher está começando a ativar sua consciência muscular. E você vai estar fazendo glúteo e quadríceps de lambuja. Então, e a panturrilha agradece. E a nossa panturrilha é o segundo coração. Então, antes de ir de cara com uma reposição hormonal, eu tenho que passar para essa paciente, primeiro, a consciência do exercício físico, tá? Se conseguir, é chato, começa fazendo a aula indoor, porque como tem mais pessoas, tem música, é uma coisa mais dinâmica. Você não precisa ir no ritmo do professor, cada um tem o seu ritmo. Eu sentava no fundo, eu ia careca fazer bike. Eu tirava a químio, eu ia pra bike. A minha oncologista olhava, ela queria morrer. O que você foi fazer? Aí é um exercício pesadinho. Aí eu descobri a aula que ela ia. Falei, não, você vai... Porque eu suava fedido, porque eu suava os metais da químio. Sim. Então, isso, inconscientemente, eu fui sendo intencional, porque eu falei, não, eu vou entrar no bloqueio hormonal, mas eu vou liberar neurotransmissor intestinal, que é dopamina e serotonina. Sim. E só de ouvir a música, e às vezes na própria aula da bike, a professora já fazia uma meditação. Aquilo ali foi me ajudando tanto. Então, assim... Porque o exercício, ele tem um papel muito forte no mindset, né? Em como você vai mudando a sua mentalidade. Ele realmente, ele melhora seu astral, ele faz você secretar os hormônios adequadamente. Os neurotransmissores. Vai ter os neurotransmissores que vão ativar a testosterona endógena sua adequada. Então, paciente oncológico, as mulheres, às vezes muita gente me vê, como que esse cabelo é teu? Porque eu tô fazendo 3 anos da última químio. Eu fiz 28. Não fiz só 12, 16. Eu fiz muito protocolo. E aí, porque eu fiz as partes naturais, principalmente exercício físico, e eu fui mudando o mindset.
Aí depois eu fui estruturando o quê? A alimentação. Então, antes de você falar, o que eu falava pra minha médica? Falei, você vai me bloquear o hormônio? Tá bom, mas eu vou fazer produzir endógeno. Sim. Pelo menos o que eu preciso. Porque eu fui estudando tudo. Porque eu ia entrar nesse quadro que você falou, as magrinhas que fazem osteoporose. Eu já tava com uma osteoporose. Pedi uma minha densitometria óssea, eu já tava lá no amarelinho. Eu também. Aí eu falei, não aceito. Aí ela vai calcular remédio. Eu falei, deixa comigo, vou estudar. Aí comecei a estudar e comecei a me organizar, a repor meus nutrientes. Aí voltei em 3 meses, pede outro exame. O que você fez? Olha, que legal. Eu falei, remédio foi até as químios. Agora a gente vai organizar, porque senão eu vou ficar vítima de remédio. E eu não sou uma vítima do câncer. É porque o remédio, ele parece que ele faz uma mudança rápida, que resolve o problema da pessoa, resolve entre aspas, e aí a pessoa vai se acomodar naquilo e ela vai ficar tomando remédio às vezes pro resto da vida. E ela não vai buscar a solução. Sim, exatamente. Que é o que? A mudança do estilo de vida. É a mesma coisa quem vai no psiquiatra e toma remédio, não vai fazer psicoterapia nem exercício físico. Sim. Vai ficar com depressão o resto da vida, porque o remédio sozinho não vai fazer milagre. E os efeitos colaterais vai tendo o quê? Constipação intestinal, vai travando o intestino. Sim. Aí a pessoa vai tendo outros problemas depois. Sem dúvida. Entendeu? Por causa de efeitos colaterais. Então, isso eu vi muito. No começo do meu tratamento, eu já fiz menopausa química com a segunda químio. Era um calor, mesmo você careca, você suava aqui. Então, falar de menopausa, eu sei o que é menopausa. Você passou, né? Passei, né? E eu sou uma pessoa bloqueada por causa do tratamento. Então, eu consigo organizar meus nutrientes de uma forma que eu convivo bem. Lógico, mesmo esses dias tá chovendo, eu fico feliz. Porque às vezes dá um calorzinho no meio da coluna à noite, que eu tenho que virar de lado. Mas hoje já organizei. Mas quando eu tava no auge do bloqueio hormonal, tomando todos os remédios, não tinha ar-condicionado que me salvasse. Porque é uma quentura interna. Eu ficava dentro do chuveiro gelado constantemente. Eu, assim, saía, punha um vestido, sabe, meio molhado e punha de novo. E a osteoporose na mulher magra é uma coisa difícil, porque a gente tem que se suplementar. Pois é. Porque os nossos alimentos estão com fracos nutrientes hoje. Não adianta. Que então não é só você né? usar testosterona. Se a pessoa não tem magnésio, você só está aumentando a umidade dela, propiciando ela fazer cândida, fazer fungo. Então, eu acho interessante justamente a gente falar isso para as pessoas, porque as pessoas, elas vão muitas vezes a profissionais que pedem, assim, um hemograma completo ali, né? Aquela coisinha, fala um exame de hormônio ali, FSH e os outros hormônios ali. E aí olha e fala assim, não, tá, tudo bem, aqui vamos fazer testosterona e já põe logo uma dose alta, né? E aí, de repente, a pessoa tá lá. Isso aconteceu com uma amiga minha e ela começou a se queixar. Porque agora eu tô cheia de espinha, meu cabelo tá caindo, né? E eu tô com um fungo nas costas. Ela foi pra praia e ela voltou com fungo. Ela achou que era da praia, mas agora que você tá me falando, né? E ela achava que ela tava com fungo porque a testosterona fazia ela suar nas costas. Mas eu acho que tem tudo a ver, tem tudo né? A ver. Ela talvez estivesse com uma dose muito alta, né, doutora Adriana? E o problema da reposição hormonal, o efeito vai ser cumulativo. Então, a gente tem que tirar. Eu falo para minhas pacientes, às vezes vem pacientes para mim que já passaram por outros profissionais com doses lá em cima. Eu falo, não, a gente vai abaixar. Ou tem hora que eu tiro, a gente vai desinflamar. Não, posso ficar sem. Eu falei, calma, porque tem que te desinflamar. Hoje eu tenho pacientes com doses baixas, bem baixinhas, estão ótimas. Não tem necessidade de fazer aquela reposição alta. Sim. Entendeu? Então, a gente tem que organizar o terreno. Se você, igual você vai fazer uma plantação, você tem que arar a terra. Assim é o nosso corpo. Exatamente. Então, se a gente não preparar o terreno para entrar com hormônio, e mesmo sendo, às vezes, hormônio bioidêntico, né? Hoje a gente tem que falar hormônio isomolecular. Quando é na fase de gel, ele vai bloquear mais rápido ainda seu eixo, se você passar dose alta. Você vai fazer feedback negativo.
Aí, se essa pessoa ainda não estava na menopausa, ela entra. Aí você vai ver as Olha. alterações do FSH ou LH aumentando rápido. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, não é indicado, por exemplo, para quem não tem filhos. Não. Olha que importante isso, gente. Na academia, cheio de moças jovens, né? Que não têm filhos e que estão usando doses bem altas de testosterona. Ficam super malhadas, né? Sim. Ganham massa muscular e tal. Mas você vê, não sabia disso, não é legal. Porque então você pode causar. fazer inibir teu eixo. Olha que interessante. Aí, para você voltar ao eixo, vai ter que parar tudo de novo. Entendeu? Muito interessante. É uma coisa que eu acho que as pessoas não sabem, né? Não param para ver. Sabem, é porque tem muitas informações hoje muito fáceis na internet. E eu falo, depois do que eu passei pelo processo, né? Eu estudei a parte de endocrinologia, porque eu vi todos os efeitos colaterais das drogas em mim, fazendo essa menopausa química, né? Eu também estava evoluindo para um hipotiroidismo na época, no final do tratamento. Então, a gente tentamos organizar, porque é meio que comum você fazer um hipotiroidismo de Hashimoto. Então, uma coisa vai levando a outra. Então, eu vi isso acontecendo em mim. E a gente tem que levar as informações corretas às pessoas. Só que hoje a gente tem muitas informações rápidas, muitas manchetes, né, na internet. Especialmente as sensacionalistas, Sensacionalistas. Né, que resolve rápido. E as pessoas querem solução rápida, como você falou. Então, quer emagrecer rápido, igual essa minha paciente que eu atendi, minha paciente há 2 anos. Porque fui uma nutricionista da cidade, essa fórmula aqui para emagrecer. Não existe uma fórmula pronta que você, Juliana, vai emagrecer, eu vou emagrecer e ela vai emagrecer. Não existe uma fórmula que vai dar para todo mundo. Nós somos essa seres únicos. Da perda de peso da minha sogra, e assim, eu já ajudei outros idosos também a perderem peso. Mas você tem que trabalhar essa mentalidade e fazer a pessoa entender que é ter persistência. Exato. E que vai levar um tempo. Porque assim, nas pessoas idosas, às vezes são décadas que a pessoa foi obesa. Então, como é que você vai achar uma solução? Não, em 3 meses. Vamos não usar adianta. um injetável, tipo Ozempic, vamos usar um outro inibidor do apetite, ou não sei o quê. Para pessoas idosas, isso é ruim, porque idoso já toma alguns remédios, né? Então, se você vai misturar com essas coisas, às vezes é muito grave a situação. A função hepática dele já vem sendo comprometida ao longo da vida. Sim. Né? Nós temos jovens já fazendo pancreatite rápida com o uso dessas drogas. Imagina um idoso que já tomou muitos remédios para dor ao longo da vida, já foi diagnosticado com várias queixas, muito anti-inflamatório. Então, ele já está com o organismo mais debilitado. É uma mudança gradual, né, Adriana? Gradual. Agora eu acho que as pessoas, essa pressa toda que as pessoas têm, né, de quero resolver tudo rápido, quero ficar assim, assado rápido, enfim. Eu acho que quando você passa pela experiência do câncer, isso porque eu já ouvi de pacientes meus que tiveram câncer, né? Parece assim, as pessoas contam para mim, nossa, parece que tudo mudou, porque eu comecei a pensar que eu tinha pressa de coisas que na verdade não interessavam. Né? E eu corria, e aí o câncer veio para me ensinar que não é assim. Eu falo, o câncer foi o melhor professor. Que tudo leva tempo, que é uma construção. Tudo tem um processo. Tudo tem um processo. A gente tem que ver o estágio que a gente está e aonde a gente quer chegar. Aonde você está hoje foi em decorrência de um passado que você já teve. Mas a gente também não deve ficar olhando o passado para entrar em depressão. A gente tem que estar 70% no momento presente. O passado te formou até hoje, mas o teu passado não te define. O que vai definir teu futuro é o que você vai fazer daqui em diante. Sim, então, você recebeu o diagnóstico de câncer, o que você vai fazer com esse diagnóstico agora? Eu, no primeiro momento, agradeci. Eu agradeci porque eu vi que Jesus me tirou da linha de frente. Ia começar a pandemia. Na função de anestesista. E assim, eu via meus colegas ficando muito loucos. Meu marido é anestesista e trabalhou pra caramba. Minhas amigas que sobreviveram lá em São Paulo, a maioria tomando antidepressivo. Foi muito pesado. Não consegue emagrecer, não consegue dormir. 5, 10 banhos por dia. Né? Então, eu senti... E eu já
tava já tinha tido um burnout 1 ano antes. E você falou da menopausa em meninas jovens. 1 ano antes do diagnóstico, eu já estava com sinais de climatério. Só que ninguém diagnosticou. Mas eu fiz meus exames. Eu falava, gente, mas aqui tá alterado. Tá abaixando. Por isso que eu falo hoje da medicina integrativa. Porque na medicina tradicional, só olha parâmetros. Pelos parâmetros, eu estava bem. Pelos parâmetros, eu não tinha um câncer de 8 centímetros. Nossa, era bem grande o tumor, Bem grande, hein? era minha mama inteira. E eu fui em 2 8 colegas, centímetros. passei por exame físico. Eu tinha ultrassom Gente. recente. Nenhuma sombra apareceu no ultrassom. Falou que era mama fibroglandular, predominante fibroglandular. Só que na hora que eu decidi de fazer um outro exame, eu falei, então vou em outro local. A colega no ultrassom, na hora que ela mirou, falou, não vou mentir para você, é ductal invasivo. Porque ela estava dentro do ducto. A dificuldade de fazer o diagnóstico, porque ele era intraductal. E o exame mais sensível para a gente fazer o diagnóstico é o ultrassom. Ah, é? Mais que a mamografia? Só que o ultrassom, ele é operador dependente. Depende de quem está gerenciando ali, né? Depende, igual você está dirigindo o carro, você aprendeu a dirigir, o carro não está andando, é a pecinha atrás do volante, é você. É a mesma coisa. Então ela colocou, falou, não, eu não tinha passado nem 1 mês que eu tinha passado na outra colega, que falou que era coisa da minha cabeça. Nossa, olha que informação importante que você deu. Até eu vou repetir a minha ecografia. Entendeu? A ecografia, e às vezes, e se você não ficou feliz, você tá sentindo incômodo, porque o que eu senti? Eu senti um incômodo. Era um incômodo, era um peso e uma dorzinha lá dentro, e era do lado esquerdo. E eu tava trabalhando muito em hospitais, resolvendo muito problema. Eu tava achando que eu tava com alguma ansiedade, problema cardíaco. Eu fui fazer eco, eu tinha que fazer eletro, eu fiz tudo de coração. Então, assim, para eu tomar essa decisão de fazer de novo um ultrassom. Eu falei, então tá, eu vou fazer em outro local. Eu sempre falo que o bom médico também é aquele que ouve o paciente, né? Exato. Você estava lá como paciente, Eu não você fui não foi ouvida. ouvida. Não fui Isso ouvida. aconteceu comigo também. Eu tive um aborto espontâneo antes da minha filha. E foi de fertilização in vitro. E a pessoa, a médica que fez a fertilização in vitro, ela não me ouvia. E eu dizia para ela que algo estava errado. E ela não me ouvia. Tá errado, esse bebê não tá crescendo, tá acontecendo alguma coisa. E aí, e ela colocando testosterona para poder segurar, testosterona não, desculpa, progesterona para poder evitar o aborto. E aí não deu outra, quando foi fazer a ecografia, não tinha batimento cardíaco. Então, assim, a gente sente, o ser humano sente as coisas. E o que mais dói na alma do paciente é não ser ouvido. Não ser ouvido. O que eu mais colocava no meu Instagram na época do meu tratamento era isso. O paciente deve ser ouvido e o olhar integral do paciente. Sim. Porque não teve nenhum olhar integral comigo. Ela olhou e falou assim, não, mas teu ultrassom... Mesmo você sendo médica, teu ultrassom, né? sua Olha que mamografia não tem interessante. 4 meses. Ai, Adriana, não é nada. Deu aquela palpada. Vai, você é nova, menina, você é bonita. Aproveita o carnaval, arranja um bonitão. Foi a receita médica. Tava tudo bem. Imagina. E assim, foi uma consulta. Às vezes eu falo... o pessoal procura hoje, atende plano. Não atendo. Naquela época, eu paguei essa consulta, não paguei plano. Paguei o valor de uma consulta de hoje. E eu não fui ouvida. Entendeu? Porque eu fui nessa profissional porque era alguém que eu respeitava, a gente não foi ouvida. E é difícil isso. Você vê que colegas são assim. E como são com os pacientes, eu falei, gente, não é essa médica que eu quero ser. Idoso, então, Adriana, nem se fala, E né? os idosos sofrem. As idosas, elas falam para mim, o médico tá falando com a minha filha, ele não fala comigo, é como se eu não existisse. Então, assim, tem essa coisa da invisibilidade da velhice, né? De achar que precisar, você tá ali. se o idoso, né, tem alguma deficiência, tudo bem, mas tem que falar com o paciente. Uma coisa, eu prezo isso nas minhas consultas. A minha sogra é extremamente lúcida, e aí ela estava me contando essa última vez que ela veio para Brasília,
que ela falou, ela foi no médico com a minha cunhada e o médico foi para fazer um exame específico, ela tem varizes e tal. E aí, o médico só falando com a sua com a cunhada. minha cunhada, ela falou que bateu na mesa, assim. Pode falar comigo, tá? Eu não tenho demência. Exatamente. A gente tem que se posicionar, porque isso é muito triste. Quem é o paciente é quem tá na sua frente. Você tem que olhar no olho do paciente. Eu prezo isso muito nas minhas consultas. Ele se conhece, ele sabe o que está acontecendo com ele. Então, às vezes, eu atendo muito online também. Eu tenho muitas pacientes idosas online. Às vezes, no começo, elas falam, não sei. Eu falei assim, não, eu te ajudo. Elas se sentem acolhidas. E depois eu tenho feedback da família, dessa Adriana, obrigada, minha mãe te amou. Porque eu consigo, mesmo sendo na tela, eu consigo entrar e fazer o contato visual com o paciente. Eu faço um V0 com ele, eu falo, não, como a senhora tá? E às vezes eu já vou explicando, a senhora tá tomando isso, a senhora pode estar, o pé pode inchar no final do dia, não sei o quê. Um dia um senhor falou assim, e doutora, já tá me vendo? Nem te mostrei. Falei, fica em pé. Aí eu pôs a canela em cima da mesa, tava com a canela inchada. Ele achou que eu era bruxa. Eu falei, não, é a fisiologia do corpo humano, a fisiologia é linda. Mas não tá, assim, as pessoas não estão muito preocupadas com a fisiologia ultimamente, né? Não. Eu acho que é isso, nem com a fisiologia e nem com a humanização mesmo, de entender que cada ser humano é diferente, né? Você tem coisas que são fisiológicas e que vão responder diferentemente em cada pessoa. Por isso da clínica, né? A clínica é soberana. Você tem que ouvir o paciente. Por isso que eu amo ser clínica. Eu falo, qual que é a sua especialidade? Clínica. Por quê? Eu ouço o paciente, tá? Eu ouço todos os sintomas dele, os sinais que ele está me apresentando, eu aprecio, mesmo no online. Quantas vezes eu comecei a atender, eu estava fazendo o último protocolo de químio. Eu estava para ficar maluca. E aí, minhas amigas começaram a atender online. E toda hora me ligando, você é boa de clínica. A minha amiga, que era otorrino, começou a atender online. A outra, que é cirurgião plástica, a pessoa ficou 3, 4 meses sem trabalhar. Ficou atendendo online. Aí começou a atender clínica online. Aí ligavam pra mim pra tirar dúvida. Aí eu tava fazendo químio. Aí minha mãe, você vai atender online também, você é boa nisso. Aí uma amiga minha me ligou do Tocantins aqui. Ai, eu tô com Covid. Aí a tosse dela, eu falei, filha, essa tosse não é da Covid, não. Tá mais pra tuberculose. Ah, mas será? Eu falei assim, qual foi o exame que ele fez? Não, nenhum. Fui lá, as instrumentos, o pacote Covid. Eu falei, não, eu pedi um raio-x, eu pedi até uma tomo de tóxicos, ela veio pra Brasília fazer, ela morava em Unai. Gente, eu fiz o diagnóstico online, com a clínica, por causa da tosse. Aí eu comecei a atender online. Aí a minha outra colega, que era otorrino, não, começa a atender, você é muito boa de clínica. Aí a minha oncologista entrou um dia no quarto, o que você tá fazendo? Tô me cadastrando, CRM digital dela. Me ensina depois. Aí eu comecei, parecia que eu tava no R0 da oncologia, eu brincava pra ela, que tudo era Covid. Eu pegava tosses que não eram de Covid. E hemogramas que tava indo mais pra uma leucemia. Aí às vezes eu tirava, aí eu fazendo químio, eu comecei a levar o computador, as enfermeiras queriam morrer comigo no hospital. Eu falei, silêncio, hein? Você põe aqui, e o meu cabelinho nascendo. Eu comecei a atender com os cabelos até arrepiados no começo. Mas é um aprendizado, a clínica soberana. É muito interessante, né? E as pessoas precisam saber disso. Agora a gente já está quase encerrando aqui. Eu quero que você fale um pouquinho do seu livro, mostre o seu livro aqui para as pessoas conhecerem. Fale onde que compra o livro. Fale seu contato. Obrigada. Meu livro chama Alegria com Câncer, Gratidão Cura. Tá? Eu escrevi esse livro, eu contei um pouquinho da minha autobiografia. Começo com a história do meu pai, como eu fiz esse diagnóstico dele do câncer de intestino, que já era metastático, né? As vitórias que a gente teve. E como eu fui diagnosticada com câncer 5 anos depois. E como foi esse processo de aceitação e perdão. Perdão de me perdoar por ter passado por isso. E perdoar as pessoas, como eu contei, teve a colega que 1 mês antes não deixou de fazer o diagnóstico. E durante o processo, passei por umas intercorrências sérias, graves, e era a pandemia. E o processo da gratidão
eu começar a agradecer cada intercorrência, fez toda a diferença. Eu agradeci a vida, eu agradecia por estar respirando, mesmo depois de uma parada respiratória. Então, assim, eu fui agradecendo cada conquista e Jesus foi me mostrando aonde eu deveria ir, quais locais deveria procurar, porque eu mudei de hospital no meu tratamento, eu fiz diagnóstico, eu tenho um prontuário em 4 locais em São Paulo, porque como eu tinha uns exames recentes de um local, o diagnóstico eu fiz em outro. Então, eu fazia uma evolução, comparava no outro, voltava. Então, aonde eu fiz o meu primeiro PET scan, é onde eu faço PET scan até hoje. Aonde eu fiz o primeiro ultrassom, eu faço sempre ultrassom de controle lá. De vez em quando eu faço em outro local, que eu confio também. Mas se eu acho eu volto, faço. Então, assim, a gente tem que estar sempre vigiando. Então, aí eu conto os 8 passos da superação para você acessar o perdão e chegar na gratidão. Porque o que eu falo para meus pacientes? A gente não tem cura, a gente tem tratamento, tá? Mas a cura é uma coisa que você sente se você for grato pela sua vida. Você pode acessar sua cura espiritual, mas não pode dar tempo ainda dela resplandecer no seu físico. E você falece. Mas essa cura que você acessou pode servir de cura para seus familiares à sua volta. Alguma coisa o câncer veio ensinar em você ou na sua família. Então, que lindo! O câncer é o melhor professor. E onde que as pessoas adquirem o livro, Adriana? Me chama no meu Instagram. Meu Instagram é doutora Adriana Bertocco, com 2 Cs. Acho que está aparecendo ali na tela. Isso, dra.adrianabertocco. Eu também tenho um site que chama adrianabertocco.com.br. Aqui tem um QR Code. Aí pode clicar lá. Ele também está na Amazon. Tá? Ou diretamente comigo, quem entrar ali tem um link para marcação de consultas e tem vários pacientes do Brasil inteiro, até de Portugal, que eu mandei a dedicatória, fiz a dedicatória até em inglês. Que lindo! E chama Assim, Alegria com Câncer. Alegria com Câncer. Ai, muito legal. Ficou um livro bem... Você está compartilhando a sua lição de vida, né? Isso é muito importante, né, para as outras pessoas. Sim, e a minha vontade de viver aqui, tem até uma foto, eu fazia a pandemia, eu fazia os exercícios online. Então, eu toda carequinha, eu tinha uma fisioterapeuta, que era do meu funcional, e ela mudou para Portugal, e a gente manteve online. Que legal. Então, me ajudou muito. Então, assim... Que ótimo, Adriana, super obrigada, viu? Foi muito legal. É uma pena que passa rápido, né? Eu falo muito e os meus convidados geralmente gostam de falar também. Então, eu convido quem quer falar, quem tem coisas para falar que são legais e passa sempre voando esse podcast, né? A gente sempre fica com aquele gostinho de quero mais. Quero mais. Mas vamos ter outras oportunidades e assim, foi muito legal falar com você sobre isso, especialmente pelo Outubro Rosa, né? Que é o mês de prevenção do câncer de mama. Eu tô até aqui de rosa, eu tô de brinco de florzinha rosa, oxe, tô de batom rosa. Né? Semana passada teve o evento da Liga Feminina de Combate ao Câncer, né? Que eu fui a convite da dona Silvia Seabra, que já fez podcast aqui comigo também, é uma fofa. Então, é um mês que a gente tem que falar muito das mulheres, né? Sim. E essa coisa para a gente finalizar, essa questão do ser ouvida é tão importante. E eu sempre falo assim, as mulheres, elas precisam ser ouvidas porque o conhecimento que a gente tem do nosso corpo, às vezes é maior do que o conhecimento que os homens têm. Muito maior. Porque a gente lida com menstruação, quem tem filho passou por gravidez. Exatamente. Né? Então, assim, a gente muda toda hora. Então, a gente acaba desenvolvendo uma autopercepção da nossa saúde que é muito aguçada. O nosso sistema límbico é bem mais, assim, aprimorado. Isso, até essa gerência emocional, né? A gente consegue lidar com muitas emoções. Mas foi maravilhoso. E aí, eu te espero aqui de novo, numa outra oportunidade. Espero que você tenha gostado também. E muito obrigada. Prazer é meu. Obrigada.
Obrigada, gente, por terem nos acompanhado. O podcast fica, né, gravado lá no canal do YouTube Doses Milionárias, então pode ser assistido a qualquer momento. O meu Instagram é @DRAJulianaGai. E gostaria de aproveitar para lembrar, antes de encerrar, que o meu curso, que se chama Meus Pais Envelheceram, o que Devo Saber e Fazer, já está disponível para vendas lá na Hotmart. Então, quem estiver cuidando aí dos seus pais idosos e tá que nem barata tonta, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, ou não está sentindo que o idoso está melhorando porque tem alguma coisa errada, me procura lá no meu Instagram, @DRAJulianaGai, ou me envia um e-mail, que é idosoefamilia@gmail.com, idoso e família tudo junto. E vamos lá adquirir o curso para que vocês consigam aí aprender que é possível cuidar do seu familiar idoso sem abrir mão da sua própria vida e do seu autocuidado, que é muito importante, especialmente para as filhas, e é importante a gente falar disso nesse mês, porque é o mês de conscientização contra o câncer de mama, e vocês devem fazer os seus exames preventivos. É isso, gente. Boa tarde, um beijo para todas.